Olá! Oiê! Ixi, caiu aqui, deixa eu arrumar. Seja muito bem-vinda, nossa amiga Liliane, mais conhecida como Lili. Muito obrigada, meu querido. Que delícia estar aqui com todos vocês. Então, vamos dar só um minutinho aí para alguns amigos a mais se conectarem, aí a gente lá já começa já com a nossa live. Joia! A Eu Flor, estava linda falando aí aqui com o também. Augusto que eu quis me inspirar na fonte que nos acolhe tanto da Casa do Caminho de Patrocínio. Um ambiente incrível para todos nós que vamos de fora visitar, para as nossas reuniões de emerge. Então, é gostoso estar com vocês, mesmo que virtualmente. Eu amo esse lugar, as pessoas que estão aí. A gente tem feito um curso bem intenso de se conectar mesmo sem estar próximos, né? Então a gente está ficando expert nisso, né? Mas que a fonte da Casa do Caminho é uma fonte de inspiração, literalmente isso é, né? Sabe que um dia, Augusto, a gente foi, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fui, e tava naquela época que o jasmim manga dá muito mandruvá. E Uhum. tava cheio de mandruvás na fontinha, e eu fiquei, gente, mas que felicidade ser um mandruvá desse. É bom mesmo, é muito gostoso. Então, Muito. como a gente mantém as nossas agendas bem em dia, né? Porque não são somente nós, espíritos encarnados, que estão aqui, né? Nossos guias, nossos entes queridos e os espíritos encarnados que nos ligam por alguma causa estão aqui para que se instruam, para que aprendam também com a gente um pouco mais, né? Então, vamos cumprir a nossa agenda, né? E antes de mais nada, rogar a Deus, através dos nossos amigos de luz, que estejam conosco nesse instante, não somente com a nossa querida amiga Liliane, mas com todos que estão em casa assistindo, se conectando em espírito, em alma, que os nossos corações se unam de uma forma muito forte e que a gente possa, nesse instante, elevar as nossas mentes àqueles que precisam de mais apoio, àqueles que estão em leitos, cadeias, aos nossos governantes e que todos sintam essa paz de espírito que nós entendemos que seja uma paz que nos motiva, não que nos cessa, mas sim que nos estimule a cada dia a fazer um pouco mais. Damos início então à nossa live, né? Para quem não conhece, a nossa amiga Liliane, mas que a gente não consegue chamá-la de Liliane, a nossa amiga Lili, né, que é pura luz. A Lili hoje ela é psicóloga, né? Ela é mestre em neuropsicologia clínica E neurologia clínica. e doutora em saúde pública, né? E Isso. ela atua aí na Seara Espírita também muito fortemente, atuando além do grupo de jovens, né? Que eu tive a honra de conhecê-la há alguns anos atrás. Atua também na sua empresa aí lá na clínica, com um público mais idoso também, né? Fazendo um trabalho excelentemente bom, né? Que a gente sabe que quando é feito com muito amor, a gente não tem como dizer que não é muito bom. Então, hoje a Lili foi convidada aí, né? E acabou que o tema foi ao encontro do que a gente queria mesmo, que a gente precisa dizer, né? O tema hoje é postura do espírita perante a crise, que eu acho que a gente está sendo convidado a cada dia a compreender um pouco mais, né? Lili, se você quiser, a gente pode desabilitar a caixa de comentários aqui embaixo para que a gente disserte, para que você fale mais sobre o tema, né? De forma é, corrida, ou se você quiser, a gente deixa a caixa aqui embaixo disponível, e aí quem quiser comentando, falando também, fica a sua escolha. Joia. Eu acho que pode deixar, porque muita gente pode já fazendo observações e conversando entre eles. Acho que essa troca é legal. O que pode acontecer é, às vezes, eu seguir o meu roteiro, porque eu preciso estruturar, como uma neuropsicóloga. Se eu não estruturar, eu acabo passando muito do tempo, eu quase não gosto de falar. Então, eu estruturei um roteiro para não deixar de falar nada e também não me perder no tempo. E aí, às vezes, eu passo batido por alguma pergunta. E aí, no final, então, que a gente vai ter um tempo de perguntas, você retoma comigo, pode ser? Pode deixar. Ao longo do Então, papo, eu alguma vou coisa? tentando ver se eu escrevo as dúvidas aqui e ao final da sua fala a gente volta para tirar as dúvidas, ok? Então, Lili, a Joia, muito palavra toda é obrigada. sua. Seja muito bem-vinda à Casa do Caminho. Muito obrigada, Augusto, pelo convite. Muito obrigada a todos pela paciência de compartilhar comigo esse conhecimento. Quando o Augusto me convidou, eu acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu pensei, não sei sobre que tema eu quero falar.
Porque quando eu pensei, eu vou estar, né, mudando um pouco esse papel, as pessoas estão muito habituadas a me ver nas lives falando de neurociências. E aí, quando eu me percebo saindo desse papel para dar como se fosse uma palestra espírita, mas uma casa que eu não estou vendo as pessoas, primeira coisa que eu pensei, eu preciso desse tema. Então, eu não gostaria de escolher para que fosse realmente indicado aquilo que fosse importante para eu me aprimorar, que eu também estou precisando. E cada momento que eu estava estudando, pesquisando, e eu sou muito curiosa, e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer pesquisar. Tudo que foi caindo para mim aí, por inspiração dos nossos queridos orientadores, foi me mostrando cada vez mais o quanto eu precisava desse tema. Então, eu quero agradecer enormemente ao convite, a toda a inspiração, todo mundo aí que tem me acompanhado, encarnados e desencarnados, durante esse processo de estudo. Muito obrigada mesmo. Então, quando a gente pensa, pessoal, sobre esse título, né, a postura do espírito em tempos de crise, eu fui e voltei em pesquisas, mas hora nenhuma eu consegui sair do primeiro ponto. O que é ser espírita? Né? Então, eu gostaria que todo mundo já refletisse sobre isso comigo. O que é ser espírita? Quando a gente pergunta isso, a gente já vem com um monte de respostas na cabeça, normalmente respostas que são mecanicamente adotadas pela gente, mas agora eu quero levar vocês a pensar um pouquinho comigo. Se a gente for lá no dicionário, e eu fui na Aurélio, a gente vai ter lá que espírita é aquela pessoa que se vincula ao espiritismo. Mas também, não sou só eu que já vivi isso, eu tenho certeza que vocês também. Se a gente perguntar para quem não é espírita, muitos vão até ser irônicos com a gente falar, aquele povo lá que mexe com os mortos, que conversa com os mortos. Outros vão ter medo, né? E outros vão ficar indiferentes, completamente indiferentes, né? Mas se a gente perguntar para nós mesmos, próprios espíritas, muitos vão falar que são aqueles que vão ao centro, aqueles que vão tomar passe, que vão fazer ou ouvir palestras, aqueles que leem principalmente romances espíritas, né? E muitos vão dizer assim, que são aqueles que fazem caridade. Né? O espiritismo é muito conhecido por um universo de obras caritativas. Então, as respostas são muito, muito diversificadas, mas se a gente parar para analisar, todas elas são incompletas. Né? Então, quando a gente vai buscar ali, na codificação, no Livro dos Espíritos, nosso grande norte, lá no item 7, a gente tem classificação para os adeptos ao espiritismo. No item A, eles colocam que aqueles que são adeptos podem ser aqueles que acreditam no espiritismo. No item B, eles falam que é aquele que acredita e admira a moral espírita. Enquanto no terceiro item, o C, ele fala que são aqueles que creem, admiram e praticam o espiritismo. Então, segundo Kardec, esses últimos é que são os verdadeiros espíritas, ou que eles chamam de espíritas cristãos. E aí eu fui escarafunchar um pouquinho mais, principalmente aí no Pentateuco, né? E aí lá no livro do O Céu e o Inferno, onde, se alguém não leu, né, e por favor leiam, porque é uma das obras mais incríveis que eu já li, né, lá a gente tem uma coletânea de inúmeras comunicações de espíritos, né? Em diversas condições evolutivas. Isso é muito interessante do livro. E aí tem uma manifestação muito interessante de um espírita lá que é classificado como espírito feliz. E ele é classificado como espírito feliz exatamente por causa da conduta digna que ele teve quando esteve na Terra. Nesse momento, eles mostram pra gente lá no espírito que ele é identificado com o nome Jean Renaud, não sei se vocês lembram, mas quando perguntam para ele se na vida física ele professava o espiritismo, ele falou assim: há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina, mas não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Né? Então, nesse sentido, professar significa reconhecer publicamente, né? Se declarar adepto, divulgar, dizer de si mesmo, associando-se àquela teoria, àquela filosofia, fazer propaganda disso. Né? E aí que está a chave da questão. A situação da felicidade do espírito feliz lá, ele se devia a vivenciar os princípios do espiritismo, mesmo sem conhecê-lo. Né? E eu acho que é importante a gente entrar nisso, porque aí a gente já começa a verificar que o espiritismo está associado à prática. Lá no Evangelho, né, nosso norte maior, no capítulo 17º, lá no item O Homem de Bem e os Bons Espíritas, ele já traz para a gente a denominação dos espíritas cristãos. E quando a gente vê que as características e os preceitos morais dos espíritas cristãos
lá do codificador, eles coincidem exatamente com a figura também que surge lá, que é do espírita praticante. Ou seja, a gente não separa o bom espírita, o espírita cristão, da prática, novamente. E aí eu acho que essa questão a gente acaba fechando num trecho que Simeão traz para a gente, no capítulo 10º, item 14, lá no, acho que último parágrafo, se não me engano, viu, gente? Que ele diz para a gente: se vós vos dizeis espíritas, sede, pois, ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. De novo, uma confirmação de que espiritismo, ser espírita, não se desconecta da prática, né? E para a gente colocar o espiritismo em prática, gente, a gente tem que se esforçar para vencer as más tendências. Isso também se repete nessas escritas que a gente viu até agora. Se ocupar de fazer o bem. Então, o ser espírita é muito mais uma questão de foro íntimo do que de aparências externas. Por isso que a gente entende lá o espírito feliz falar que ele praticava, mas não professava. Mas ele era feliz, né? Então, ser espírita é aquela pessoa que possui como guia para todas as perguntas e respostas e orientações o evangelho. Mas também aquele que tem como premissa constante, como mandamento maior, que como aparece lá no capítulo 15º, o princípio da caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Então, como vocês viram até aqui, ser espírita nesse momento significa, sim, ter um princípio universal, a base universal no evangelho, né? E, através da prática, o acesso supremo à felicidade. Que, nesse ponto, se não separado da prática, envolve, sem dúvida, a responsabilidade. E é interessante a gente pensar que não existe felicidade sem responsabilidade, né? Depois de fazer essa reflexão, eu quero conduzir vocês para a gente pensar um pouquinho, então, nas consequências de ser espírita. Tá, eu fiz essa escolha. Eu quero ser espírita, Liliane, porque eu não consigo separar minha vida da prática, minha teoria, minha filosofia da prática, da aplicação. Então, eu quero ser um espírita. Então, agora eu quero ler um trecho para vocês. Esse é um trecho do livro Opinião Espírita, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Foi uma psicografia conjunta do Chico Xavier, nosso amado, e Valdo Vieira. Então, vamos lá. Natural e inevitável. Natural e nem podia ser de outro modo. Respirará na terra, por alvo de permanente observação, à guisa de autor subliciado na ribalta da vida. Caminhando sob a ironia de muitos maus, qual um peregrino sem pouso certo. Incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se pobre, sentenciado a sistemático abandono sem apelação de qualquer natureza. Considerado na categoria de louco, muita vez, pelos entes mais caros, dilapidado nos interesses imediatos, como se estivesse automaticamente deserdado de todos os bens. Preterido onde se encontre, qual se fosse irresponsável. Experimentado por golpes e zombarias sob a guante da antipatia gratuita. Sobrecarregado de obrigações à maneira de escravo, submetido às exigências e caprichos de muita gente. Espancado nos sentimentos, qual se trouxesse no peito um coração de mármore. Perseguido nas realizações, cercado de desafetos, que ajuntou sem querer. Mal interpretado nas palavras que profere, qual forasteiro, a expressar-se por idioma desconhecido. Desajustado onde mora, apontado por estrangeiro no próprio rincão natal. Injuriado nos pontos de vista, parecendo um indesejável representante de detestada minoria. Ferido nas próprias aspirações, como se nunca devesse necessitar de carinho. Contrariado em todos os desejos, qual criança que vagueia enjeitado de todos. Sacrificado nas menores aquisições, lembrando uma pária sem apoio e sem rumo. Tentado a quedas morais em cada momento, à maneira de viajante numa estrada marginada de abismos. Condenado sem culpa, qual inocente no banco de réus. Humilhado sem razão, a feição do homem reto, inconsideravelmente relacionado por malfeitor. Qual acontecia ao cristão simples e verdadeira da era apostólica, assim viverá todo espírita sincero,
que aspire à renovação de si mesmo, realmente consagrado a servir com Jesus pela vitória do Evangelho. Então, nesse ponto, a gente já verifica que não é uma felicidade pousada no ócio. Ser espírita é uma realização incrível para todos nós, é uma oportunidade de ouro que todos nós estamos vivendo. Mas não repousa no nosso conforto material, no nosso conforto físico, simplesmente. Impossível desconectar a nossa felicidade da nossa responsabilidade, a nossa paz da nossa responsabilidade. E aí, nesse ponto, a gente pensa, nossa, mas então será que eu escolho mesmo ser espírita? Será que eu quero tanta perseguição? Será que eu quero tanta injúria? Será que eu quero ser tão desconsiderado? Será que eu quero essa prova? E aí, a gente vai para uma questão de escolha, que se baseia na subjetividade. Cada um de nós tem sua forma de ver, pensar, raciocinar, interpretar, mas com a responsabilidade do nosso livre-arbítrio. E aí, a gente precisa parar para pensar sobre o nosso compromisso com as nossas próprias más inclinações, com as nossas próprias dificuldades e, por que não falar, com a nossa própria saúde mental. Estamos vivendo agora tempos que nos confrontam a nos sentir ou não equilibrados, sentir ou não realizados. E aí eu convoco vocês, então, para a gente pensar um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer. Nós estamos aí, o planeta, né, nesse momento, refletindo sobre estarmos no momento de provas e expiações, né? Que aqui a gente sabe que não é um lugar de delícias, um parque de diversões. Aqui a gente está no hospital, numa escola, como nosso querido Nicolas disse semana passada, né? Em algumas vezes, Augusto, eu desafio a gente a pensar que nós estamos muito mais numa clínica de recuperação. Sem dúvida. Todos nós, né? Mas, sem dúvida, isso não quer dizer necessariamente que a gente esteja num lugar de desespero e sofrimento sem sentido. Né? A gente precisa entender qual que é a natureza instrumental do sofrimento que está no nosso caminho, inclusive na nossa opção de seguir pelo espiritismo, né? A gente precisa entender que a gente está vivendo isso tudo porque a gente está num reino em que predomina o tempo todo a lei do progresso, a lei do trabalho, em que sofrimento não significa punição nem castigo, muito menos nosso pai. Quando um pai castiga um filho, por mais errado que ele esteja. Então, nós estamos aqui num resgate programado de dívidas passadas, que são oriundas de várias outras existências em que fizemos más escolhas, em que optamos por caminhos irresponsáveis. Então, a gente está aqui no momento em que a gente é estimulado a refletir sobre a oportunidade da gente interiorizar novos valores, ampliar a nossa consciência. Nesse sentido, como eu falei, o sofrimento ele é muito subjetivo, né? E a intensidade dele também depende muito da nossa maturidade evolutiva e psicológica, e cada um está em um momento diferente. Então, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos em uma jornada de aprendizado, né? Nesse planeta, assim, que a gente diz de provas e expiações. Mas, a gente precisa refletir sobre o que é expiar. E aí eu fui lá no dicionário de novo, porque cada um na casa espírita fala que expiação é uma coisa. Então eu fui para o dicionário. E eu fiquei muito surpresa com a resposta, e não dá para não visualizar uma imagem bastante legal. Expiar significa externar o que é puro. Externar o que é puro. Quando eu li isso, eu fiquei pensando num filtro, ou numa grande corredeira de água. A água entra numa corredeira extremamente suja, cheia de terra, cheia de areia, porque misturou naquele tumulto de pedra com muita sujeira do fundo. E aí, quando a gente chega no final de uma corredeira, de uma cachoeira, a água sai límpida, cristalina. As barreiras existiram ali para que ela se tornasse límpida para a gente beber e ser saudável, ser saborosa, ser refrescante, não trazer doença. E isso é expiar. É ajudar, é trazer barreiras, é trazer dificuldades, é trazer determinações sofridas para que sobre o que é puro. E nesse contexto, a gente está aqui numa programação reencarnatória da qual participamos para tornar os nossos valores mais puros, mais evoluídos.
através de cada barreira, mas da superação pacífica que a gente faz desses desafios que a gente enfrenta. Nesse contexto, a gente pode concluir, né, qual que é o sofrimento que a gente vive, se ele é mau, se ele é bom. Mas a gente só chega a essa conclusão se a gente reflete qual que é o nível de aprendizado que eu estou me permitindo. Qual que é o nível de purificação que eu estou me permitindo. Quando a gente pensa nessa premissa, a gente não tem como não refletir sobre o nosso egocentrismo. Porque o egocentrismo, ele é a base, ele é a raiz de todas as doenças emocionais que nos afastam da nossa senda do progresso. E que nos fazem sofrer muito mais. Porque é daí que vem a ira, a depressão, o medo irracional, o medo excessivo. Porque uma dose de medo é importante para levar a gente para se defender. Mas a partir do momento que ele se excede, se torna irracional, ele nos paralisa. Se eu tenho medo de cobra e eu desmaio, a cobra pode fazer o que quiser de mim. Eu tenho que estar muito alerta para ter condição de me defender. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a base disso é o nosso egocentrismo. É ficar alimentando a repetição da dor, a repetição da dor. Então a gente precisa se guiar sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, pelo amor e pela confiança em Deus. Porque aí, quando vitoriosos, quando a gente tiver vencido essas nossas más inclinações e cumprido as missões que nós determinamos para a gente aqui nessa existência, a gente possa, com satisfação, dizer: eu combati o bom combate, né? Eu acabei a carreira, eu guardei a fé, como Timóteo disse para a gente. E aí, então, a gente chega na Revista Espírita, que a gente estava estudando, né, Augusto? Vindo para nós, trazendo agora a situação de crise, o Covid-19, a quarentena, o distanciamento, o isolamento social. Gente, isso é para a gente um bem ou é um mal sofrer? Qual é o nível de purificação que eu quero me permitir? Qual é o nível de dilapidação mesmo, de barreiras excessivas que eu quero me permitir e como eu vou encarar? Com positivismo, com otimismo, com negativismo? Eu vou me dar essa situação como um fardo do qual eu não dou conta, como uma oportunidade que me é dada como um presente? E então, na Revista Espírita, gente, uma obra, o Jornal de Estudos Psicológicos, lá de 1865, pela direção de Allan Kardec, ele traz para a gente que a confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias críticas, o primeiro elemento da saúde. Olha que legal. Então, aqui ele não associa mais só com o nosso amadurecimento, com a nossa evolução espiritual, mas com questão sanitária. Para você ser equilibrado, ter saúde, é de ordem primeira confiar em si e em Deus. E é tão legal porque ele não coloca essa confiança em Deus, coloca em si. Porque não é, de novo, um processo passivo ou dogmático. É um processo raciocinado, consciente e baseado no esforço e responsabilidade próprios. De novo, não dá para ser espírita se não vincularmos à prática. Não dá para ser um teórico espírita. Ou é espírita ou não é. Ou pratica ou não pratica. E aí ele coloca para a gente ainda, completando mais ainda. O mal só poderia atingir os seres a quem falta a verdadeira vida espiritual. Porquanto, embora vivos, na verdade já estão mortos. Então, nos destacando da prática, da fé no Cristo e em nossa própria capacidade e responsabilidade, a gente se atinge pelo mal. Fora isso, só existe o bem e a saúde ainda em tempos de crise. Pessoal, aqui é no capítulo, na página 444, quando ele discute o espiritismo e a cólera. Uma situação muito, muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, de desespero social, de calamidade pública, de volume extremo de mortes. Então, lá em 1865, referente a um outro mal sanitário, já a confiança em si mesmo e em Deus eram tidos como característica primária daquela pessoa que tinha sanidade, que tinha saúde. E aí eu convido vocês para pensar um pouquinho no lado positivo da crise, né? Para a gente ter a crise como um momento de transformação. Gente, tem várias naturezas de crise. Tem as crises que afetam as pessoas ao nosso redor, tem as crises que afetam o país, que afetam os negócios,
crises que provocam consequências diretas ou indiretas, né? Financeiras ou de saúde. A gente está vivendo tudo isso em uma só. Econômica, nos negócios, no país, na nossa família, nos que estão no nosso entorno, né? Financeiros e sanitários. No nosso estágio de evolução planetário de hoje, a gente tem crises que são naturais, né? E que são relativamente constantes. Terremotos, e aí a gente tem vulcões, uma série de situações. Mas a gente também tem aquelas que trazem situações que chamam a gente para refletir sobre aquilo que não é normal. Então, na Califórnia, é até normal de vez em quando ter um furacão. Agora, estamos numa situação que a gente tem que sair de casa de máscara. Né? Que as pessoas têm que trabalhar como se estivessem indo para a Lua. Né? Então, algumas crises também têm essa capacidade de tirar a gente completamente da normalidade e nos colocar num contexto surreal. Né? No nosso conceito popular, vida normal é aquele que traz para a gente oportunidade de trabalho, saúde, estabilidade na família, vida social equilibrada, né? Mas aí eu pergunto para vocês, quantos de nós no mundo, não vamos falar só do Brasil, só de Patrocínio, de Beraba, quantos de nós realmente temos tudo isso? Não é de se pensar? E aí eu já estou dando um spoiler para vocês do que a gente vai ver. Será que o que a gente está vivendo, né, que é tão surreal mesmo, é tão fora do que a gente já vivia antes? Quantos daqueles que nos cercam podem realmente alegar que vivem perfeita normalidade? É possível que quase ninguém, gente, viva esse estado, que todos nós não vivamos isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque isso é pregado diariamente pra gente. Nós não estamos numa religião dogmática, estamos numa religião baseada na ciência, na fé raciocinada. Então, será que antes era tudo normal e perfeito pra gente? Né? Então, o fato é que a nossa encarnação, ela está longe de ser uma instância turística, como eu falei, né? Ela é um curso de graduação e prolongado, né? Como nos ensina aí o Livro dos Espíritas, a Terra é um planeta de provas e expiações, como já falamos, e as crises que nele a gente vive são testes e aulas que acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente. Para quê? Para a gente aprender e conquistar etapas relevantes. Então, a gente não está aqui a passeio, e a gente tem que praticar, né? Só que todas as pessoas lidam da mesma forma com a crise? Todas conseguem ver de forma positiva, como oportunidade, a crise? Não é bem assim. E aí agora eu vou trazer um modelo bem legal para vocês. Francisco de Assis. Francisco de Assis era um jovem rico. Ele estava imerso na vida de prazeres e de riqueza, né? E aí ele entrou numa profunda crise íntima. E com isso ele mudou a relação dele com o mundo. Esse mesmo exemplo mostra para a gente olhar com muita crítica para a gente mesmo, né? Se Francisco de Assis sofreu muito com a sociedade, com as determinações, e com isso ele conseguiu provocar mudanças e trazer efeitos práticos para a vida dele, trazendo aí uma convicção muito mais forte, mesmo com os ataques que ele recebia, né? Será que a gente não pode dar passos semelhantes? Então é importante a gente pensar que importante não é onde começam as crises, nem o porquê, mas o que a gente faz delas, né? Embora essa escolha aí seja óbvia pra gente, né, ela não é muito simples. Eu vou procurar a anestesia pro meu desconforto ou eu vou lidar com a crise? Eu vou ignorar que ela tá passando e ficar reclamando, sofrendo? Ou eu vou extrair dela a transformação que eu preciso pro meu momento de dificuldade? E agora eu trago uma outra figura que, ao meu ver, é muito importante, que é Santo Agostinho. Né? Um espírito tão relevante para todos nós, ele viveu a experiência de transformação semelhante à do Francisco de Assis, né? Só que ele ainda vem mais, ele de novo puxa a nossa orelha para a prática. Não basta viver, tem que refletir sobre isso e se comprometer com a transformação no dia a dia. Todo dia, ao fechar nosso dia, nós temos que refletir o que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu me comprometo a fazer melhor no dia seguinte. Que erros eu devo evitar, que palavras eu devo parar de falar, que ofensas eu devo parar de omitir, como eu tenho que reparar os meus enganos cometidos. Então, nessa transformação moral, ele traz pra gente a receita de tudo que seguir. É como se ele respondesse tudo dessa fala,
E eu não precisasse falar mais nada. Gente, acabou por aqui, tá ok. Vejo vocês na próxima, porque Santo Agostinho fecha tudo, literalmente, né? E, de novo, a gente reflete sobre o bem ou o mal viver da crise. Sobre a boa ou a má dor, né? E aí não dá pra gente não pensar na crise como um fator de união. Vocês já pararam para pensar por que as crises acontecem? Né? Refletindo sobre isso, a gente vai para aquela fala que as nossas vozinhas falaram, que o Evangelho repete para a gente várias vezes. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não saiba. É tão simples isso, né? Então, sejam as crises de ordem material, emocional, espiritual, nesses momentos delicados que a gente vive e tende a desanimar, a buscar culpados, a recriminar as pessoas, julgar todo o comportamento que tem nesse nosso entorno, né? Muitos questionam Deus, questionam o Criador, por que ele está deixando isso acontecer, que ele tem alguma coisa que não foi planejada por ele, ou não foi entendida, não foi sabida por ele, né? Qual que é o melhor caminho nesses momentos, gente? O pensamento negativo. O que a gente sabe é que, mesmo que justificado, traz desordem, desunião, alimenta onda de pessimismo. Não sei se vocês já viram, mas o pessimismo ele pega como onda, né? Ele vai multiplicando, 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 né? Nesses momentos, são os momentos, sim, da gente erguer a cabeça e acreditar no nosso próprio valor e capacidade. Vamos lembrar do que a gente acabou de discutir lá atrás, que a base da felicidade é o espiritismo, em que a gente acredita primeiro na gente, depois em Deus, e a partir desse momento a gente constrói uma prática baseada no bem fazer. Então, ao invés de entrar nessa imersão negativa, nessa imersão de peso, de onda de negativismo, por que não a gente pensar em renovar as atitudes através da nossa esperança baseada na fé em nós mesmos, em Deus e na fé raciocinada do espiritismo? A gente já sabe, conhece bem as leis de causa e efeito, né? Que nada acontece sem motivo. E aí, nesse sentido, eu vou colocar algumas perguntas para todos nós reverberarmos aí à noite, a semana, na nossa existência. O que eu posso aprender com isso que está acontecendo? Como que eu posso resolver? A quem eu posso recorrer? Que ajuda e que tipo de ajuda eu posso procurar? Gente, isso é tão importante, porque às vezes a dor é tão forte que realmente a gente não precisa dar conta sozinho. A gente pode procurar ajuda dos nossos amigos, companheiros, da casa espírita, os passos à distância, terapeutas profissionais. Como que eu posso me organizar? Uma outra pergunta que eu fiz ontem para o nosso grupo de estudos: como que eu posso substituir saudavelmente os meus trabalhos mediúnicos e as minhas atividades assistenciais? Porque vamos lembrar que estamos fora de rotina, e na falta da rotina, habitualmente, a gente entra na falta da disciplina. E nós sabemos que a indisciplina é ferramenta de fracasso em todos os sentidos. Eu não realizo um curso de graduação sem disciplina, eu não passo num concurso sem disciplina, eu não termino uma tese sem disciplina. Quanto mais para todos nós, que somos médiuns, em nível mais ou menos ostensivo, nos deslocarmos da prática, do estudo do espiritismo, do trabalho da casa espírita, dos trabalhos assistenciais, nos custa, nos tem consequência. Então, quem está parando para pensar? Quando a gente fala, eu quero ser vegetariano, eu já penso, como que eu vou suplementar a carne da minha alimentação? Quando eu entro em quarentena, como que eu vou suplementar os meus trabalhos na casa espírita? Meu trabalho mediúnico ostensivo, o trabalho assistencial? Como que eu estou suplementando isso para manter o equilíbrio? E aí, como que eu posso retornar aos meus irmãos os meus talentos? Novamente, tomando a premissa de que não existe espírita sem prática, cabe essa reflexão e essa ação. Então, gente, toda crise, por mais que ela dure, ela é passageira. A vida é um movimento contínuo. A gente tem que seguir esse fluxo, mas a gente precisa seguir esse fluxo de uma forma ativa, afirmando mesmo que nada é difícil. Por quê? Porque eu sei que eu posso realizar. Porque tem a fé em mim, a fé baseada no Cristo, eu não me afasto da prática, e por isso não é difícil de realizar.
Então, que a gente possa, a partir de agora, encarar toda e qualquer crise como oportunidade de crescimento e fortalecimento dos laços familiares, através do perdão, perdão às limitações alheias, do amor fraterno e sincero. E aí eu tenho até sobre essa reflexão do mal ou bem interpretar, da subjetividade da interpretação da crise. Um amigo médico essa semana postou uma frase de um filósofo árabe que eu quero ler para vocês. Em tempos difíceis de pandemia, vale lembrar de Avicena, que é um médico filósofo árabe, pai da medicina moderna. Ele disse: a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, eu quero finalizar, gente, com umas palavras de fortalecimento. Hoje o Julinho trouxe para a gente uma prece muito legal. Ele trouxe para a gente, hoje nos dias 54, desde o início da quarentena e do distanciamento de muitos da realidade normal, né? Ele traz assim: reconhecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, gente, muita força para todos nós, para nós continuarmos interpretando positivamente esse momento de oportunidade, vendo a crise como oportunidade que não deve ser perdida. Mas se hoje, aos dias 54, nós verificarmos, nossa, eu não fiz nada disso, eu perdi as oportunidades, esse recomeço é permitido. A gente tem o presente de oportunidade, que é o sol nascer toda manhã. A gente continua tendo novas oportunidades. Então, recomecemos e façamos de forma mais coerente conosco, com a nossa consciência, em compromisso com a nossa felicidade, que é sempre baseada em disciplina, responsabilidade e prática. Depois dessa aula, o que nos resta é reflexão agora. Como meu intuito aqui é servir de um intensificador de alguns tópicos que a gente acha ser de extrema importância para o nosso espírito, eu queria só ressaltar algumas coisas que você disse e que, particularmente, eu tenho feito vários cursos, né, com esses amigos nossos que vêm até aqui, que se envolvem de uma áurea tão boa para que tragam tragam novas experiências, conhecimentos, ensinos que nos agreguem aos que a gente já tem, né? Para que somados a eles a gente fique mais forte. Uma coisa que você me trouxe muito bem aqui para todos nós, primeiramente, antes de saber a postura do espírita frente à crise, primeiro a gente precisar entender o que é ser espírita, né? Eu sempre digo que Raul Teixeira, um amigo espírita lá do Rio, ele sempre falou assim: ser espírita é só para quem dá conta. Então, assim, é se capacitar, é entender que nós não devemos nos repousar naquela tranquilidade ociosa, né? A gente estava falando muito isso ontem, né? Que aquela paz que nos traz uma ociosidade não é uma paz produtiva. E aí você deu um exemplo que eu achei muito, muito belo, de falar que uma água que passa pelo rio, ela passa por várias pedras e ao longo desse rio, ao final dele, a água vai estar mais límpida. Como que a gente tem enxergado essas pedras ao longo desse caminho, né? Principalmente nesses últimos dias, né? 53 dias exatos que a gente está passando por essa provação, né? Por essa expiação. Como que a gente tem enxergado cada dia, cada desafio nosso, né? Trabalhar como um astronauta, como que a gente tem visto isso, né? Qual que é o ensinamento que a gente vai levar para o nosso espírito através da nossa vida, né, eterna, né, por mais uma encarnação, qual que é a bagagem disso? E aí a gente vai ter que se reforçar todo dia, de nos desapegar um pouquinho daqueles conhecimentos mundanos que o dia a dia vai impregnando, né, parecendo aquele pó sujo que vai colando, né? O quanto de banho nós estamos tomando para tirar um pouco dessa herança mundana e a gente se reconhecer enquanto espíritos passando por uma experiência carnal e não corpos passando por uma experiência espiritual. Eu acho isso aí que a gente tem que levantar todo dia, abrir os olhos e pensar assim: como que eu vou enxergar as pedras pelas quais eu vou ter hoje, né? Quando a gente pede a Deus paciência, resignação, a gente sempre faz aquele mundo, né? Tipo, meu dia vai ser
tranquilo, não vou ter dificuldade nenhuma. A gente pensa que é a solução, mas Deus nos dá a aprovação, porque se a gente pede a paz, Deus vai nos dar a chance de provar se nós queremos mesmo estar em paz ou não. Paciência, né, também, e todas as outras coisas que a gente sempre pede e que a gente quer somente a solução, né? E o que você Nesse falou que... sentido, é muito legal que você retomou essa questão da água. Porque se a gente pensar, todos nós já fomos a uma cachoeira, né? Todos nós. Tem água que passa e se permite se flexibilizar as pancadas, que são verdadeiras pancadas. As rochas são lapidadas de acordo com centenas de anos, porque a água da verdadeira pancada, né? Mas tem a água que recusa passar. E ela habitualmente fica antes das corredeiras paradas, cheia de moscas, cheia de mofo, cheia de algas verdes que não permitem os peixes circular e respirar. Então a gente pode fazer as duas escolhas. Eu costumo falar, inclusive, nas casas espíritas quando eu vou, que amor é muito semelhante à água, pode ser comparado à água. A água ela não é feita para ficar parada. Se ela para, ela fica podre, ela cheira mal, ela é suja, ela não tem sabor bom, ela traz doenças, ela contamina, fica cheia de bactérias. O amor é do mesmo jeito. Por que a gente fecha na gente? O amor é feito para correr, para purificar, para levar pancada mesmo, para a gente chorar mesmo de dor de cotovelo, chorar de frustração pelo não reconhecimento. É para isso que é feito o amor. E aí você trouxe uma outra comparação que eu também achei o máximo, que eu estou achando o máximo, né? Esses últimos dias aí. A gente sempre tem falado sobre esse assunto que o espírita se porta como deixa-se ser tomado pelo medo, né? Pela aquela sensação paralisante, né? Que a gente sempre diz que isso é o canal para a contaminação. A maior chance de se contaminar é quando a gente se sente muito medroso a ponto desse medo paralisar. E aí você conseguiu, assim, dar um fato que é exatamente o que a gente tem que compreender. Quando a gente tem medo de cobra, se o nosso medo nos paralisa e faz a gente desmaiar, a cobra ela dá o bote do jeito que ela quiser. Ou seja, nós permitimos, através do medo, que as nossas dificuldades nos vençam. Então, esse desmaio é quando a gente fica irracional. E como você falou, nós vivemos uma fé científica, né? Uma fé raciocinada. A gente está numa religião com a base na ciência, na filosofia e no conhecimento e na racionalidade. A gente precisa de usar os meios que a gente tem hoje, que são infinitos. A gente costuma dizer que as obras espíritas são infinitamente volumosas, a ponto da gente conseguir ir atrás delas. E aí é como a nossa amiga Raquel Souza Solteras falou aí, talvez agora a prática do espiritismo é comigo mesma. Raquel, você pegou exatamente a essência. A prática agora são todos nós, cada um. É a Lili, é o Augusto, é a Sandra, é a minha mãe, é o meu pai, são todos os seres que vivem conosco, todos têm a sua escolha, como a própria amiga colocou, de ser água parada ali, ou de ser água que corre, que é límpida, cheirosa, que tem gosto bom. Então a gente faz a nossa escolha todo dia, né? Eu achei isso espetacular. Então eu acho que Olha a que gente pode legal. fazer... Na fala que eu trouxe da Vicena, né? A imaginação é a metade da doença. Quando eu falo isso, muitas pessoas podem parar para pensar: ah, mas então não tá grave assim? Né? Será que é isso que ele está dizendo? Ou ele está dizendo da nossa responsabilidade e do tanto que a gente dramatiza a situação? Pessoal, nós estamos em crise. Todo mundo que está assistindo esse momento tem um celular, está dentro de casa, tem uma estrutura mínima para estar protegido, fora de risco da doença e fora de risco de exposição, como, por exemplo, uma situação de guerra, né? Todos nós estamos em condição muito privilegiada em relação a muita gente desse mundo, né? Só que ainda assim, a gente dedica mais de 50% do nosso tempo em aumentar o sofrimento, aumentar a dor. E aí ele finaliza dizendo que a paciência é o primeiro passo para a cura. A gente não está vendo nenhum lugar do mundo as pessoas pedindo para parar a quarentena. E no Brasil a gente está. E não é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Né? É por isso que estamos aqui. O nosso compromisso é de ser pátria do evangelho. E paciência é o primeiro passo para a cura.
E uma frase Todos que você nós. disse, e eu acho que a gente pode falar mais uma vez uma frase que você disse, será que a gente quer a anestesia ou o remédio para a cura da minha doença? Quanto que a gente busca todo dia tentar buscar o remédio para solucionar e não somente algo para nos anestesiar? É aquela paz, né, que a gente sempre fala, que é a paz ociosa. Isso é a anestesia, é para que a gente não sinta nada. E, como você falou, eu acho que o amor é para a gente sentir, sim, é para a gente tomar paulada, é para chorar, é para a gente sentir, é porque com isso a gente vai se transformando, né? Como a gente estava dizendo ontem, é, estudo nosso, a pedra, não, desculpa, com o Elder aqui, ele falou muito bem, a pedra, ela toma aquela forma perfeitinha, toda cheia de curvinha, não é à toa, não é o vento que foi lá e fez aquilo. Foi a água, foi a chuva, foi vários fatores externos que moldaram ela. E aí a gente olhar para uma pedra e ver aquela forma bonitinha, pensar assim, quanta paulada que essa pedra tomou, quanta surrada. E aí, quanto mais a gente entende que a gente, dispostos a passar pela dificuldade, vai nos reformar, aí sim a gente vai estar disposto a amar verdadeiramente e, acima de tudo, ser espírita na íntegra. E a caridade, a gente vai falar mais uma vez, não é a caridade apenas assistencialista. Agora, nessa hora em que nós estamos presos dentro de casa, está na hora da gente repensar como eu posso modificar a minha caridade, como eu vou estar sendo útil, né? Isso aqui é uma forma que a nossa colega está sendo caridosa para com todos nós, trazendo até nós conhecimentos que ela teve a capacidade de buscar, né, o remédio para a gente compartilhar. Coisas como essa podem ser feitas dentro de casa. Quantas lives, quanto Instagrams espíritas, quanto material rico de obras espíritas nós temos para levar o consolo, o conhecimento, né? Essa vontade de sair de onde está e dar o passo, né? E ser água límpida, não água podre, né? Então, essa caridade, ela está disponível a nós 24 horas por dia, basta a gente escolher, né? Sim. Quantas vezes a gente pegou o telefone para ligar para um idoso e ler um pedaço do evangelho para ele, que sozinho ele não consegue, e ele é a população que está mais exposta a risco, né? Quantas vezes eu pensei em, às vezes, fazer um prato que eu sou boa em fazer e levar para o meu vizinho, porque meu vizinho está sem receber ninguém há muito tempo também, pode estar deprimido. Exatamente. Então, é isso. Pessoal, então, nosso papo vai chegando ao fim, infelizmente, né? Eu fico com muita dó toda vez que chega ao fim, porque a gente atinge um nível, né, de sentimentos tão puros que vai tocando a gente, né, que nos estimula, né? Eu acho que quando a gente se coloca em movimento, a nossa paz interna, ela se faz muito mais forte. Então, vamos tentar levar aí para o nosso dia a dia, né? A reflexão de como eu tenho visto a crise, né? O quanto eu tenho crescido e aprendido com essa crise, né? Eu acho que isso é um desafio diário, né? Nós aqui, né, Lili? Nós todos como seres, como espíritos aqui na Terra agora, nós estamos aqui não é coincidentemente. Nós estamos aqui porque nós precisávamos estar aqui sentindo pela carne a sensação e o sentimento que nos típico do corpo, né? Para a gente ser provados, expiados e, acima de tudo, a gente conseguir colocar isso em prática, compartilhando com todo mundo que está ao nosso entorno. E aí, como você falou muito bem, Lili, para a gente retornar os nossos laços familiares. Isso é de extrema importância, porque enquanto espíritas a gente entende que a primeira provação que nós temos é dentro de casa. A primeira forma que a gente tem de começar a se espiar, a se moldar, né? A se lapidar, é dentro de casa. Então, nós escolhemos os nossos pais, nós não podemos e não temos o direito de falar, eu não escolhi ser filho, né? Escolheu e muito a dedo, especificamente aquele ali, porque ele seria muito válido para o nosso desenvolvimento e nós para o desenvolvimento dos que estão junto de nós. Então, a gente doar amor o tempo todo, a gente vai receber da mesma forma. Da forma Então, mais simples, exatamente para não ter desculpa, né? Da forma mais exatamente. simples. A gente vai sofisticando isso de acordo, de forma natural, de acordo com o que o amor nos permite. Simples assim. Exatamente. E, acima de tudo, entender que, às vezes, nós passamos por dores que são necessárias, mas, às vezes, algumas delas a gente escolhe, talvez, pelo não conhecimento do que a gente opta, né? As nossas escolhas são também parte disso tudo, né? Nós sabemos que nós não sofremos um destino impositivo. Nós temos a capacidade de escolha e tudo decorre de acordo com o que a gente acredita dar certo ou não. Então,
maior parte das coisas darem certo ou não dependem de nós, da nossa responsabilidade. Né? Exatamente. Se Minha alguém amiga, quiser fazer então... alguma pergunta, eu não sei se a gente ainda tem tempo, meu lindo. Pois é, a gente tem até 59, né, minutos, mas a gente está fazendo nesse tempo de 50 e poucos minutos para a gente subir para o nosso Stories. E quem não tiver visto toda essa live, a gente vai disponibilizar ela nos Stories do Instagram da Casa do Caminho, no IGTV e no canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, ok? Eu acredito que pelo que eu acompanhei aqui em cima, eu acredito que não tenha nenhuma dúvida, o pessoal comentou, né? Concordando aí com tudo que foi dito, acredito eu que foi muito claro, né? Foi exposto de forma muito clara, carinhosa. E, Lili, a gente só tem a te agradecer, tá? A pedir para que os amigos de luz estejam contigo o tempo todo, né? Te instruindo a ficar firme, a ser aquela água límpida, cheirosa, que todo mundo quer ficar perto, né? E que a gente tome um ao outro como nossos esteios, né? Que a gente não sinta com medo de contar com os outros, né? Isso é fundamental. E que você continue fazendo esse trabalho que nos exige, mas que nos cresce muito. Gratidão, tá? Mais uma vez pelo seu apoio. Acredito que todos aqui hoje terão uma noite assim de reflexões bem intensas, mas que serão de extrema importância para a nossa reformulação enquanto espíritos e espíritas, né? Gratidão, minha amiga. Fique com Deus e que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigada a todo mundo pela paciência comigo, pela companhia de aprendizado. Foi incrível estudar com vocês durante essas quase 2 semanas. E muito obrigada a essa casa que sempre nos acolhe mais uma vez, toda a colônia espírita que nos inspira o tempo todo, nos conduz nessa rota patrocínio Uberaba, Uberaba patrocínio, patrocínio Uberaba Mundo. Pura gratidão mesmo. Vamos todos dormir refletindo um bocado, mas com certeza tendo novos tempos nessa crise. Que Gratidão pode ser mais interna, mas agora não é mais interna. Gratidão aos espíritos amigos que estiveram conosco durante esse instante. Pedimos a Deus que eleve todos os nossos espíritos aos mundos celestes, que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento, de consciência sobre os nossos atos, que os nossos anjos estejam conosco durante todo o tempo, nos intuindo dos bons comportamentos, dos bons fluidos e, acima de tudo, dos bons pensamentos que nos levam a boas atitudes. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre. Obrigado aos espíritos de luz que estejam conosco agora e que continuem conosco em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Fica com Deus, Eli. Beijo. Um beijo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, todo mundo.